Muito bem, boa noite. Boa noite. Pediram-me para que eu começasse um curso sobre os especialistas do Concílio Vaticano II. Quer dizer, os peritos que foram teólogos que auxiliaram na formação dos textos, dos documentos conciliares, bem como daqueles que foram os antecessores que influenciaram, filósofos e teólogos que influenciaram de alguma forma no pensamento conciliar. Nós já rezamos bastante na missa, já rezamos a Nossa Senhora Auxiliadora, mas mesmo assim eu queria vos pedir que rezassem agora junto comigo uma Ave Maria, a Nossa Senhora, para que me ajudasse a conduzir bem essa aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Bom, nós vamos começar esse pequeno curso, né, com essa aula sobre os antecessores do Concílio Vaticano II. Para nós entendermos bem todo o contexto do concílio, é bom que nós façamos uma pequena recordação do próprio contexto histórico, do próprio contexto cultural da época e daquelas ideias e daqueles movimentos teológicos que estavam ocorrendo que depois iriam influenciar na vida da Igreja através do Vaticano II. Bom, o contexto sociopolítico e cultural religioso, né? Nós estamos no pós-guerra, o mundo devastado por 2 guerras mundiais, a ascensão dos Estados Unidos como a nação que desponta na liderança, né? É um momento em que se exalta, portanto, a democracia, os direitos humanos e um momento também no qual a opressão comunista já está a todo vapor. É um momento que filosoficamente ainda está vigorando a ideia da subjetividade moderna. E é um momento em que se valoriza a atividade transformadora, o progresso econômico, o progresso científico. A Igreja ainda tem força nos países católicos e nos países de missão. Há uma filosofia católica relevante, especialmente na França, o próprio Jacques Maritain, do qual eu vou falar um pouco mais hoje, o Etienne Gilson, o Gabriel Marcel, entre outros, né? O renascimento do tomismo, o neotomismo, que o Papa Leão XIII havia impulsionado com a sua encíclica Aeterni Patris sobre a filosofia escolástica, especialmente a filosofia de Santo Tomás. Tem outros pensadores importantes também, o padre Cornélio Fabro e outros, enfim. O Garrigou-Lagrange na teologia, etc. O Papa Pio XII, ele termina a guerra como uma grande autoridade espiritual. A difamação de Pio XII, ela só começa em 1963, ou seja, depois que o concílio já havia iniciado com uma peça chamada O Vigário, que foi feita justamente para denegrir a imagem do Papa Pio XII. Nós temos o Papa João XXIII, que tem uma preocupação social grande. Ele escreve a encíclica Mater et Magistra, e que tem uma preocupação pela paz, porque logo ali, recém-iniciado o concílio, em outubro de 1962, não é isso? Existe aquele conflito dos mísseis entre Cuba e Estados Unidos, né? Entre a União Soviética e Estados Unidos, e o Papa João XXIII ele faz uma mediação, ele se comunica com o presidente soviético, com o presidente americano. E essa preocupação pela paz, mas não necessariamente pela paz de Cristo, mas pela paz, pela fraternidade entre os povos, né? Por essa paz diplomática, pela ausência de guerra, né? Assim, ela toma conta de João XXIII, toma conta dos trabalhos conciliares. Antecedentes teológicos externos que acabaram influenciando no concílio. O movimento bíblico,
Ele é um movimento protestante, com o seu método histórico crítico e com a ideia de estimular o contato pessoal com a escritura. Há uma certa renovação em Pio XII na encíclica Divino Afflante Spiritu, a respeito da metodologia da teologia bíblica, né? Uma depuração mais católica, né? Uma depuração católica desse movimento. E também tem um movimento ecumênico que parte dos protestantes e que Pio XII, na sua encíclica Mortalium Animus, vai também fazer a depuração e vai dizer que o ecumenismo tem que ser um ecumenismo de retorno, um ecumenismo para que os batizados separados da Igreja Católica possam ingressar na Igreja. Naquele momento, Pio XI proíbe os encontros ecumênicos do modo como ele se dava na Mortalium Animus. Os antecedentes teológicos internos, o movimento litúrgico, que já tinha começado com Dom Guéranger, né, que era um grande abade beneditino que estimulou a missa, que incentivou a missa tridentina na França, que incentivou a reforma do canto gregoriano, incentivou o conhecimento do ano litúrgico, incentivou a participação num sentido verdadeiro e profundo, né? Alguns autores que são vistos assim um pouco com o pé atrás pelos tradicionalistas, como o Romano Guardini, escreveu uma obra importante chamada O Espírito da Liturgia, onde ele falava que o espírito da liturgia católica é um espírito objetivo, um espírito comunitário objetivo, onde o subjetivismo não tem vez, mas a liturgia ensina os crentes a rezarem. Então, ele tem esse espírito objetivo. Dom Odokazel, que também é um beneditino, ele vai escrever uma obra sobre o mistério do culto no cristianismo, vai tentar ressaltar a dimensão simbólica e mística da liturgia. Também nesse momento existe o desejo de participação. São Pio X vai fazer uma reforma na música, vai estimular a comunhão frequente, a comunhão dos infantes, enfim. E finalmente Pio XII vai escrever a grande encíclica Mediator Dei sobre a liturgia, a primeira encíclica que é temática sobre a liturgia, e também vai fazer uma primeira reforma litúrgica na Semana Santa, uma reforma que recebe também críticas de parte dos tradicionalistas, uma reforma que já teve a presença do Monsenhor Annibale Bugnini, que seria o responsável principal, secretário do conselho que executou a reforma litúrgica do Vaticano II e o principal liturgista desse conselho. Existe um movimento leigo e social, sobretudo liderado por Jacques Maritain, que foi um grande filósofo thomista, pelo menos na parte da metafísica ele era bastante bom, bastante confiável, mas ele fez um ensaio de teologia política em vários livros, mas o principal dele se chama Humanismo Integral, e essa doutrina do humanismo integral ela influencia bastante a nova doutrina social da Igreja, que surge a partir já em germe em Pacem in Terris, de João 23, que foi escrito em 1963, com o concílio já em andamento, depois da questão dos mísseis de Cuba e Estados Unidos, mas que principalmente a partir de Gaudium et Spes cria uma nova geração de encíclicas sociais. Existe uma geração que nasceu com Rerum Novarum, de Leão XIII, né, as coisas novas, que trata da relação do capital e do trabalho, da situação dos operários, né, dos trabalhadores, que aponta a caridade cristã como a grande solução, no final das contas, para o problema social, e que é uma encíclica dirigida a todos, porque a doutrina social, a doutrina moral, a doutrina social, a Igreja é mestra de moral e de doutrina social para todos, né? Mas que, sobretudo, visa os países ainda cristãos, os países de cultura cristã, quer dizer. E depois surge uma outra vertente da doutrina social da Igreja, que é uma vertente internacionalista, aquela que surge em Pacem in Terris, que se preocupa por essa questão da paz, da fraternidade entre os povos, dos direitos humanos, isso prossegue em Gaudium et Spes, prossegue em Populorum Progressio de Paulo VI, vai prosseguir depois em Solicitudo Rei Socialis de João Paulo II e Caritas in Veritate de Bento XVI. Essa é uma linhagem diferente da linhagem
de Rerum Novarum, 40º ano, 80ª Diviniens, Laborem Exercem e Centésimos anos. Essa é uma outra linhagem, é uma linhagem mais voltada para as questões econômico-sociais, e a outra é uma linhagem internacionalista e voltada para a questão da diplomacia, da paz, do desenvolvimento, nos termos de Paulo VI. O nome do desenvolvimento é paz, ele fala. Tudo isso está muitíssimo ligado ao humanismo integral de Jacques Maritain. E é muito necessário que nós entendamos os problemas, os equívocos que, infelizmente, ele, que era um grande filósofo em metafísica, quando foi escrever teologia política, ele cometeu esses equívocos por não conseguir articular muito bem as questões que envolvem a teologia da graça e a teologia política. Eu sou um filosofante na área de metafísica. Eu jamais me arriscaria a escrever uma filosofia política, uma teologia política, porque eu sei que eu não sei. Os metafísicos são dados a muitas abstrações e não sabem descer muito bem às questões mais concretas, pragmáticas. E a maneira como o Jacques Maritain tentou articular a sua ideia de uma nova cristandade no mundo contemporâneo com a doutrina católica foi uma maneira muito falha, como eu pretendo evidenciar nessa aula. Depois tem um movimento teológico chamado Nouvelle Théologie, que foi corrigido na Humanis Generis de Pio XII. Tem vários equívocos esse movimento teológico, sobretudo no campo da relação entre a natureza e a graça, ou entre o natural e o sobrenatural. Mas disso eu não falarei hoje, eu falarei a partir da próxima aula, quando eu falar de Henri de Lubac, Karl Rahner e outros. É um movimento que procura retornar às fontes patrísticas, pelo menos em intenção, marcado pela filosofia personalista do momento, que procura um diálogo com as ciências e a arte, que busca uma apologética chamada da imanência otimista, Maurice Blondel e Teilhard de Chardin, ou seja, são autores que, antes de pregar o evangelho, procuram, nas circunstâncias do homem contemporâneo, das diversas culturas, elementos supostamente de abertura e acreditam, como eu vou falar nas próximas aulas, que existe uma espécie, quem fala isso exatamente assim é o Henri de Lubac, mas uma espécie de desejo natural do sobrenatural por parte do homem. Seria muito mais fácil para o ser humano se voltar para Deus do que, na verdade assim, Mas a Nouvelle Théologie não deixa de ser uma tentativa também de responder ao modernismo. Isso é curioso. O modernismo é um movimento teológico de finais do século XIX, início do século XX, que foi condenado na encíclica Pascendi do Papa São Pio X. O modernismo basicamente estava fundado no agnosticismo cientificista, ou seja, não se pode conhecer a Deus. Eles achavam que a teologia chamada teologia natural, né, a parte mais importante ou mais sublime da metafísica, da filosofia metafísica, ela era puro intelectualismo, que não se poderia conhecer a Deus através, por exemplo, das 5 vias. Depois eles, por outro lado, proclamam a imanência do divino. A gente não pode chegar ao Deus transcendente, mas Deus está imanente no mundo e a gente deve buscá-lo no mundo e na própria consciência, e através de um sentimento religioso nós teríamos um acesso meio místico, né? meio gnóstico, digamos assim, à presença divina em nossa consciência. Creio que vocês já falaram bastante do modernismo em algumas aulas aqui, mas eu vou falar da Nouvelle Théologie, mas começando pelo humanismo integral de Jacques Maritain. Ele escreveu, Jacques Maritain, outras obras importantes, Estado e Democracia, O Homem e o Estado, Cristianismo e Democracia, sobre o tema, mas o humanismo integral é aquela obra da década de 30 que expressa, digamos assim, que condensa melhor o seu pensamento sobre a área. O curioso é que essa encíclica foi escrita depois que o Papa Pio XI já havia escrito a encíclica Quas Prima, sobre a realeza social de Jesus Cristo.
Então, isso é curioso porque o Jacques Maritain faz uma interpretação muito peculiar dessa realeza e do modo de realizá-la, que não bate muito bem com a ideia tradicional, né? O primeiro capítulo de Humanismo Integral é impecável, é muito bom. Maritain faz uma análise do que seria o humanismo clássico ou moderno, né? Ele começa dizendo que o ser humano é solicitado ao heroísmo, né? Para o mais que humano, transcender-se a si mesmo, né? Digamos assim. Que não entra ainda em questão a questão do natural, do sobrenatural, mas a mera constatação de que o homem por ter um espírito, por ser pessoa, né? Por ter inteligência, por ter uma alma espiritual, ele é uma abertura ao que possa ser maior do que ele, né? Mas o limite disso a gente não sabe. O humanismo é um vocábulo ambíguo e o entendimento desse termo vai depender de se os humanistas reconhecem ou não que existe no homem uma alma imortal, né? Que seria uma semente de eternidade. O humanismo ocidental, aquele que a gente pode reconhecer que começa lá no Renascimento, tem fontes religiosas e transcendentes, tanto clássicas quanto cristãs, né? Ele vai se remeter a Platão, o humanismo renascentista remete a Platão. E sem essas referências à transcendência e à religiosidade, o humanismo não pode ser bem entendido. Na origem do mundo, para o humanismo existe um espírito superior ao homem e no homem existe um espírito superior ao tempo. E a piedade está no centro da vida moral. Esse humanismo, a bem da verdade, é anterior ao Renascimento, né? Podemos fazer justiça ao cristianismo dizendo que existe um humanismo teocêntrico dentro da visão católica, da cristandade católica, né? Ou o humanismo é teocêntrico ou o humanismo não vai ser humanismo. Vai desumanizar e despersonalizar a pessoa humana, porque a pessoa humana só é realmente quem ela está chamada a ser se volta para Deus, se converte a Deus. Na cristandade medieval, havia um regime de unidade da carne e do espírito. Ele diz isso, eu preferiria dizer do corpo e do espírito, né? Uma comunhão na fé da pessoa humana com as outras pessoas, com Deus e com a criação. O humanismo contemporâneo, ele já está falando do humanismo dos tempos dele, né? É um humanismo emancipado da metafísica e, no entanto, nesse humanismo subsiste a ideia da dignidade humana. Curioso, né? Da liberdade, da dignidade humana, da liberdade. É um humanismo que tirou, digamos assim, as raízes da liberdade e começa a considerá-la como se ela fosse um absoluto. A liberdade humana é relativa, né? É relativa. A liberdade humana é uma liberdade, os psicólogos costumam dizer, é uma liberdade de e para, né? Uma liberdade de coações e para um fim, para o bem, né? Para o bem. Mas, além disso, eu acrescentaria, que, seguindo o filósofo Xavier Zubiri, que é uma liberdade é uma liberdade apoiada na realidade, em última instância em Deus, que é o fundamento da realidade, né? Não é uma liberdade só de coações e para o bem, mas já é uma liberdade no bem, né? É uma liberdade que se encaminha para o bem desde o bem, né? Apoiada no bem. A liberdade humana não repousa em si mesma, ela não é um absoluto, né? Então, esse é o ponto. Então, ele vai contrapor a existência de um humanismo liberal burguês, que é uma espécie de espiritualismo materializado, nas palavras de Maritain, e um humanismo do materialismo ativo, progressista, né, socialista, onde as energias cristãs estão adoecidas e violentadas, e são violentas também. O Chesterton que dizia, né, que quando no mundo moderno as ideias cristãs estão todas enlouquecidas, né? O ideal cristão desapareceu, então ficou o conteúdo cristão, mas sem forma, né? É um conteúdo informe, caótico. Você precisa formalizar a matéria com uma forma. A forma cristã é a fé, né? A caridade, melhor dizendo. A caridade que informa toda a vida católica, toda a vida cristã e que dá sentido aos valores da cultura cristã, da cultura católica. Sem isso, a gente tem
ideias muito vagas, civilização judaico-cristã, civilização ocidental, coisas que são muito ambíguas, né? Qual é o teor? Qual é a forma? Qual é o sentido disso? Né? No entanto, o Jacques Maritain considera o tempo presente, considerava o tempo dele, uma ocasião para os cristãos reconduzirem as esperanças de justiça e a nostalgia de comunhão. Bom, depois ele vai falar no segundo capítulo, ou no primeiro, porque isso foi a introdução, a tragédia do humanismo. No pensamento medieval, o homem não é só o animal racional da filosofia aristotélica, mas ele é uma pessoa, ele tem uma natureza espiritual dotada de razão e de liberdade de escolha. Algo que entre os gregos aparece, mas não aparece com tanta clareza, né? A razão sim, mas a liberdade de escolha não tanto. Deus age no seu íntimo através da graça, né? Não o obriga, o solicita. E ele é feito para um fim sobrenatural, conhecido pela revelação. É livre quando age sob a graça, capaz de atos bons e meritórios, e é o único responsável do mal que pratica. O bem que nós fazemos é numa coagência, né? Nós e Deus, mas o mal é obra apenas nossa. E o Jacques Maritain, eu tenho umas passagens enormes que eu citei, que eu separei aqui, mas não tem como ler, porque se eu for ler essas passagens, Mas eu pretendo disponibilizar esse material depois, o seu João, que vai depois dar um jeito de conseguir fazer aí Quando, no final da Idade Média, na Idade Média tardia, pelo século XIV, nas palavras de Maritain, o elan, né, do heroísmo que impulsionava o ideal cristão foi se perdendo, muitas coisas aconteceram, né? A Igreja atingiu o seu ápice no século XIII. O Papa mais poderoso, Inocêncio III. Dos maiores santos, né? São Francisco de Assis, São Domingo, um rei como São Luís IX de França, Santo Tomás de Aquino, né? A glória da inteligência católica. Mas ali começaram algumas coisas, as catedrais, né, as universidades, tudo aquilo. Algumas coisas começaram a permitir que o espírito do século voltasse a ter uma importância muito grande. Algumas coisas que até começaram, digamos assim, com um sentido reto. Por exemplo, a Inquisição, que começou para combater uma heresia violenta e sediciosa, mas que depois acabou se convertendo num instrumento que ajudou muitas vezes o poder dos estados contra, que renascia no sentido pagão, né, com o absolutismo, o Estado Nacional moderno, contra o sentido religioso e o sentido do bem comum da fé. Começou a Inquisição a servir para finalidades nacionalistas. Ao mesmo tempo que esse absolutismo monárquico surgiu, os próprios papas começaram a agir também como monarcas absolutistas. E as consequências disso existem até hoje. Até hoje. O mundanismo, né, que havia sido do século IX, X, que havia sido superado, né, graças à reforma também dos cistercenses e tal, aquilo volta e meia está à espreita, né, na corte de Roma. Existe o exílio de Avignon, né, João 22, aquele que proclamou privadamente a heresia de que as almas não são imortais. Ele levou a igreja para Avignon. Depois houve o cisma do Ocidente, a peste negra. O século XIV foi terrível, né? Peste negra, terremotos, fome, um monte de coisa abalou a Idade Média. Pareceu uma situação apocalíptica. É São Vicente Ferrer que fala que o apocalipse estava chegando, né? Ele acha que ele chega a falar, agora é o fim dos tempos, né? O apocalipse está sempre chegando, né? Cristo está sempre vindo. Cristo está sempre vindo. A gente proclama isso na missa. Está sempre vindo. Ele vem várias vezes, né?
Tem várias vezes, mas óbvio que vai vir na parousia definitiva para instaurar o reino dos céus e julgar o mundo e salvar os seus eleitos. Mas cada época parece que tem um pequeno apocalipse, que encerra uma etapa da igreja e começa outra. Enfim, a igreja, a filosofia nominalista de Guilherme de Ockham vai começando a se preocupar menos com a metafísica e mais com a ciência matematizante, com a física, né? Existe também uma devócio moderna que tem coisas muito boas, como a imitação de Cristo, mas na qual já começa uma espécie de pessimismo, de devoção, às vezes sentimentalista. E aí a igreja vai se enfraquecendo e o humanismo e a filosofia não cristã, o averroísmo, o nominalismo que começa com um filósofo cristão, mas que é uma filosofia não muito compatível com a tradição clássica agostiniana, tomista, na medida em que cria uma série de dificuldades para o conhecimento do Deus transcendente e único, para o conhecimento da imortalidade da alma, para o conhecimento da lei natural. Esses conhecimentos vão sendo deixados de lado. A teologia moral vai se centrando cada vez mais nos mandamentos, nas regras, e vai deixando de lado a ideia da lei natural, do desejo de felicidade, os dons do Espírito Santo, coisas que são... a teologia espiritual vai se tornando apanágio dos monges e dos místicos, e os fiéis vão ficando só com a teologia moral, os simples fiéis. Então vão acontecendo coisas que vão preparando o terreno para que haja a crise do renascimento, para que haja... começam filosofias políticas pleiteando a separação do poder do imperador, do poder dos papas, né? Dante Alighieri na sua Monarquia Universal, Marcílio de Pádua, o próprio Guilherme de Ockham. Quer dizer, vão surgindo ideias no solo cristão de pessoas que talvez fossem bem intencionadas, mas que já estavam distantes daquele equilíbrio que tinha Santo Tomás de Aquino, né? Santo Tomás, diante da obra de Aristóteles, conseguiu fazer, digamos assim, evangelizar aquela filosofia potente, né, que tratava das coisas do mundo, mas sem esquecer a dimensão transcendente que também está presente ali na filosofia aristotélica, ou melhor, corrigindo as interpretações dos árabes que se afastavam daquilo que Santo Tomás considerou que era o verdadeiro sentido da filosofia de Aristóteles. E eu acredito em Santo Tomás, acredito que a interpretação dele é a correta. Mas, enfim, os neoplatônicos, os filósofos neoplatônicos começam a se destacar, Nicolau de Cusa, e depois toda a escola platônica do Renascimento. E o humanismo da dignidade humana, como de Pico della Mirandola, que que apresenta a dignidade humana quase como que uma espécie de posse do ser humano e não como algo que foi outorgado por Deus e que é mantido no ser humano a partir dessa relação vivente, né, religiosa, espiritual com o Criador, né? É como se a dignidade ontológica fosse desligada do doador dessa dignidade e não precisasse ser atualizada através da dignidade moral. Então, a dignidade ontológica do ser humano, o ser feito à imagem, passa a ser considerado como uma espécie de absoluto e não precisa mais da semelhança ou do assemelhar-se a Deus, né? Não precisa mais... A justificação, o homem parece que já está justificado pela sua dignidade ontológica. Mas, na realidade, ela digamos assim, ela reclama a graça para poder ser o que ela é por natureza, que depois do pecado não consegue viver bem de acordo com as próprias capacidades humanas, né? Precisa se retificar, o homem precisa ser consertado pela graça e precisa ser elevado pela graça. E isso é uma coisa só, uma obra só, a obra da redenção, né? Da justiça e da santificação. Esse humanismo vai se afastando, vai haver, como diz... vai acontecer, como diz o Jacques Maritain, uma reabilitação antropocêntrica da criatura,
E até na arquitetura, o românico e o gótico, que davam uma primazia ao mundo divino, né? Vai ser substituído pelo barroco, que dá uma primazia às expressões humanas e tal. Obviamente que existe também muita coisa bela e muita coisa que eleva a vista espiritual a Deus no barroco. Mas é diferente do gótico e do românico. Assim, o que é a arte sacra católica ocidental por excelência? É o românico e o gótico, né? Mais do que o barroco. E acredito que aqui no Brasil, aquela nossa chamada arte colonial, ela é muito, muito bela também, pela sua simplicidade. A simplicidade da arte colonial, ela retira os excessos do barroquismo e faz a coisa ficar mais plenamente católica. Mais plenamente católica. Bom, de fato a igreja havia se instalado culturalmente na Idade Média. Isso já sou eu comentando, né? E houve também alguns problemas que não dependeram muito da igreja. Quer dizer, a igreja ficou cercada pelo Império Bizantino e pelo Califado Muçulmano, né? Isso restringiu o campo das missões, né? Então, quando a igreja não é mais missionária, não é mais apostólica, essa perda de dinamismo, ela influencia na própria vivência da cultura católica, das nações católicas, do Império Católico da Europa Ocidental. Vejam que quais são os povos que na Idade Moderna vão sobressair enquanto povos católicos. Os povos ibéricos, os portugueses e espanhóis, porque eles ainda estavam sob o jugo dos muçulmanos até a entrada da Idade Moderna. E eles estavam lutando o tempo todo para perseverar na sua pátria, e a sua pátria incluía a fé católica. A fundação de Portugal é uma fundação de uma nação católica. A fundação da Espanha é a fundação de uma nação católica. Então, esses países, com todos os problemas que possam ter tido, porque também os problemas dos Estados nacionais modernos também estão presentes ali, esses países são os países que mantêm o dinamismo católico no início da Idade Moderna, né? E na Idade Moderna. São os países que a arte náutica de Portugal, né, que vai desbravar os mares, aquilo que está tão bem contado nos Lusíadas. Os espanhóis também vão conquistar e evangelizar a América. Luzes e sombras, né? Todo encontro histórico assim é marcado por luzes e sombras. Os inimigos da igreja só acentuam as sombras e as escurecem muito mais. E na verdade, nós somos fruto dessa herança ibérica, dessa herança católica, desse humanismo mais consequente com a fé católica. E não devemos nunca desprezar essa herança, né? Mas devemos nos manter fiéis a ela e, na medida das nossas possibilidades e capacidades, potencializar aquilo que nós recebemos, né? Porque a tradição é isso, a tradição é receber algo, amar esse algo recebido, bom, e frutificar, para que possa ser entregue para as próximas gerações. Bom, naquela falta de dinamismo ali, quando chega a igreja no auge da cristandade no século XIII, ainda assim as ordens mendicantes, né, São Francisco, São Domingos, a filosofia de Santo Tomás consegue manter ainda a chama acesa. E por isso também, né, com toda a crise do século XIV, do Renascimento e da revolta protestante, o Concílio de Trento ainda tem como reagir, né? E depois também, Deus não abandona a sua igreja, envia Santo Inácio de Loyola, os jesuítas, né? A reforma carmelita de Santa Teresa e de São João. Bom, tudo isso que vocês sabem da nossa história. Mas o poder temporal começa a sobressair, né? Desde Frederico II, o imperador que contemporâneo
Inocêncio III, desde Frederico II, o poder temporal do Império começa a ficar cada vez mais parecido com o poder imperial romano, com o poder imperial pagão. O renascimento do direito romano, as pretensões absolutistas que começam a surgir. Bom, no protestantismo, as coisas pioram, diz o próprio Maritain, né? Pelo pecado original, o homem é essencialmente corrompido na visão dos protestantes, né? Não é que as nossas faculdades estejam desordenadas e enfraquecidas, elas estão corrompidas. O homem é praticamente nada, né? Não é mais uma realidade. É uma coisa praticamente aniquilada. A graça é um manto que recobre essa podridão humana e que esconde dos olhos de Deus. A consciência protestante é um senso doloroso, puramente humano, palavras de Maritain, da miséria e do pecado. E não existe mais o livre-arbítrio para responder à graça. Então a gente está... a visão do homem está bem ferrada nesse momento, né? Bem trágica. E ele vai falar que existe uma teologia humanista mitigada no molinismo. O molinismo é uma teoria de um teólogo jesuíta, Luiz de Molina, para tentar resolver o problema mais difícil do mundo, que é o problema da predestinação, né, e de como coadunar a predestinação e o nosso livre-arbítrio. Eu acho que já disse isso para vocês. Esse problema é um problema que a gente não tem que se preocupar, porque não faz muito sentido, né? A gente tem que se preocupar por amar a Deus e evangelizar as pessoas, cuidar da nossa alma e cuidar das almas do próximo. Mas, enfim, com o molinismo, o que Molina faz com a sua ideia da ciência média, ou seja, Deus veria em algum departamento da sua mente eterna como os homens responderiam no tempo às graças ou não responderiam, e aí, depois de ver tudo isso, ele diz sim a esse mundo, né? Esse mundo de ficção que está entre o conhecimento das coisas necessárias, das essências, e entre o conhecimento dos futuros contingentes, ou seja, do mundo concreto que existe, né? Então, ele inventa essa ciência média. E aí o que o Jacques Maritain vai falar, e ele está certo, até Molina, os católicos sempre acreditavam que os seus atos meritórios, seus atos justos, seus atos que participam da salvação de Deus, são totalmente divinos e totalmente humanos, né? O homem coopera com a graça e, assim, não tem como dividir qual é a parte do homem com a parte de Deus. Deus faz tudo na medida em que nos dá a graça, e o homem, na medida em que coopera com essa graça, se torna um coautor, né? Se torna um coautor. Agora, com a ideia do Molina, que Deus fica esperando para ver como é que o homem vai responder. Então, quer dizer, o homem tem uma parte, uma espécie de prioridade, assim, e uma parte que ele faz sozinho. A graça é em previsão dos méritos, né? Então, isso faz com que a graça ainda tem seu lugar, Deus ainda tem seu lugar, evidentemente, né? Mas em muitos aspectos depois da teologia, da praxis jesuítica, isso vai influenciar de tal modo que os jesuítas vão chegar ao século XX já tendo acentuado todos os aspectos negativos da doutrina molinista, né? E já muito distante daquela geração fundacional de grandes santos, né? De Santo Inácio, de São Francisco Xavier, do São José de Anchieta, enfim, e outros que eu não sei nomear porque eu ainda não comprei a história da ordem jesuítica que vende aqui no... Mas por que eu estou falando isso? Porque problemas internos na teologia católica, não no magistério, veja, não são problemas do magistério. O magistério de Trento vai e acentua a teologia de Santo Tomás. O magistério do Concílio Vaticano I ainda é devedor da boa teologia escolástica. Mas na teologia católica,
e na teologia vulgarizada, mas não necessariamente uma doutrina certa, né? Mas uma doutrina vulgarizada, né? Já existem questões problemáticas, né? Bom, todo o problema do casuísmo, né? Enfim, todo o problema do casuísmo, onde dizem, né, que os jesuítas estavam tentando fazer a consciência dos reis e tal ficar mais tranquilo e tal. Não sei. Só sei que Santo Afonso Maria de Loyola teve um trabalhão para conseguir equacionar tudo isso na sua teologia moral, diante daquele período, daquela época da teologia moral casuística e tal, e dar e oferecer uma resposta mais tradicional, mais clássica a essas mais enraizada, né, na tradição. Nós chegamos, então, às seguintes ideias que o Jacques Maritain apresenta. Existe uma teologia humanista absoluta, a do racionalismo, uma teologia da liberdade sem a graça, uma teologia humana mitigada, fundada no molinismo, que é a do naturalismo cristão, a graça como um simples diadema a coroar a natureza, que só necessita de si mesma para ser perfeita em sua ordem. A propósito, a Igreja jamais condenou a doutrina molinista. Eu não sei se isso é um problema, mas é só para não dizerem que os molinistas são hereges formais, porque eles não são. Isso pode ser um problema teológico muito grave, mas não, a gente não pode sair por aí falando que os molinistas são hereges, porque carece de uma condenação formal à doutrina. Existe o racionalismo cartesiano, que pretendia fornecer ao mundo uma sabedoria natural perfeita, separação de fé e razão. O Descartes começa o discurso do método, começa as meditações metafísicas falando assim, olha, a teologia fala de coisas que são muito elevadas e a minha mente não alcança. Bem cínico, né? A minha mente não alcança. Então eu vou usar aqui só a minha razão, a humildade mais cínica que alguém já expressou, né? Porque, na verdade, ele não queria dizer que ele não alcançava as questões teológicas, ele queria dizer que ele queria fundar só na razão todo o pensamento filosófico e deixar de lado a fé como um problema menor, como uma questão subordinada à razão. Já falei de Dante, dos dois fins absolutamente últimos, né? Como menciona o Maritain, existiria um fim último natural, que seria a prosperidade perfeita na terra, e um fim último sobrenatural, a beatitude perfeita no céu. Então, assim, a gente serve a dois senhores. Serve ao Estado, ao Império, e serve à Igreja. O sujeito pode ser um grande poeta, dos maiores, provavelmente, mas, mesmo assim, não ser um grande teólogo em todos os aspectos. A teologia política de Dante está furada, como a teologia política de Maritain, que era um grande filósofo metafísico. O mais curioso é que o Jacques Maritain consegue fazer um diagnóstico brilhante do humanismo moderno e depois ele envereda por uns erros que é como se ele ficasse momentaneamente cego. Bom, existe o Rousseau com a sua teologia humanista absoluta da bondade natural, o Comte, né, Auguste Comte, que vai dizer que a humanidade é Deus, né, o positivismo, Hegel, que vai introduzir na realidade o próprio movimento da redenção na dialética da história, o pai que é a ideia que gera o mundo, que é o filho, e o mundo que volta à ideia divina através do espírito, que é primeiro o espírito subjetivo do ser humano, depois o espírito absoluto, que é quando depois que o espírito objetivo do direito, do Estado e tal. O Estado moderno, para Hegel, é, digamos assim, a plena revelação da divindade. Assim. Quando ele viu Napoleão entrar em Jena, né, assim, em Jena, ele sentiu uma comoção como se ele estivesse diante da encarnação do Verbo de Deus. Bom, esses homens eles eram geniais no sentido do manejo dos conceitos, do manejo da argumentação, mas, infelizmente, não eram sábios, né? Não eram sábios.
não eram realmente inteligentes no sentido que a palavra inteligência denota de apreensão da realidade, da verdade, como ela é. Né? E aí o Maritain vai dizer, a infelicidade do humanismo clássico é ter sido antropocêntrico e não ter sido humanismo. Esse humanismo é um humanismo que se volta contra o homem. A criatura pede para ser reabilitada. Né? A desgraça toda é que esse processo está comandado por um espírito antropocêntrico. O racionalismo desaba, diz Maritain, com o darwinismo e com a psicanálise, né, que mostra como essa razão científica ela não consegue dar conta das coisas. Então, várias separações que esse humanismo realiza entre natureza e graça, entre fé e razão, entre amor e conhecimento. O ser humano vai abdicar de si em nome do homem coletivo. Aí você tem o Estado hegeliano, você tem a sociedade comunista marxiana, né, de Marx, o marxismo. E ele vai resumir tudo dizendo que existem 3 momentos da tragédia da cultura, dessa cultura humanista antropocêntrica. Primeiro momento clássico, naturalismo cristão, do século XVI ao XVII, cultura como bem próprio, terrestre. Segundo, o otimismo racionalista burguês, do século XVIII a XIX, cultura como domínio demiúrgico, como técnica. Depois, a subversão materialista dos valores do século XX, subordinação às necessidades não humanas. Primeiro momento, Deus é fiador do domínio do homem sobre a natureza. No segundo, Deus se torna uma ideia, é o idealismo filosófico. No terceiro, é a morte de Deus, né? Nietzsche, o ateísmo russo. E o comunismo aparece, então, como um ateísmo religioso e metafísico inseparável da solução social. O Jacques Maritain considera que o comunismo é o estágio final dessa evolução humanista. E, curiosamente, ele vê mais semente de verdade no comunismo do que na alternativa do liberalismo burguês. Então ele vai falar no capítulo 2 do novo humanismo. Esse novo humanismo ele propõe em face do comunismo, a verdade é essa. O que o Jacques Maritain quer? Ele quer propor um humanismo integral que procure atender às necessidades materiais do homem, como o comunismo pretendera, se é que pretendeu de verdade, ou se isso não era uma mera desculpa, mas que também não descuide das questões transcendentes, das questões espirituais. Então, essa é a intenção do Maritain. A intenção é boa, mas a gente sabe aquele ditado, né? A intenção é boa, mas não sei nem. Mas o problema é que ela já parte de um diagnóstico errado, que é o diagnóstico que ele faz do comunismo e da suposta bondade do comunismo. Esse diagnóstico é o que acaba com tudo. A boa vontade não resiste diante de uma inteligência defeituosa. Não resiste. O início da ação boa é a apreensão prudencial do bem, da verdade sobre a situação. Da verdade sobre a situação. E como o Jacques Maritain realiza um diagnóstico, uma análise, um conhecimento absolutamente defeituoso, falso, do que o comunismo representa realmente, a sua proposta vai ser toda ela fundada nessa areia movediça que é a sua opinião falsa sobre o valor de semente do verbo ou de semente da verdade do comunismo. Ele diz, há uma tarefa temporal cristã, trabalhar aqui na Terra pela realização sociotemporal das verdades evangélicas. Isso dito assim, bom, parece verdade? E ele vai dizer, o mundo cristão moderno faltou o dever. O mundo cristão moderno faltou o dever. Não cuidou dos pobres como deveria ter cuidado. Essa é uma afirmação um pouco forte demais. Eu acredito que, do ponto de vista historiográfico, ele exagera, né? A Revolução Industrial aconteceu num país anglicano, né? Num país cismático, herege, né? A Revolução Francesa aconteceu contra a ordem social católica, né?
provavelmente existiam problemas sociais na França do século XVIII, certo? Mas, como se diz, né, a emenda pior do que o soneto, o remédio pior do que a doença. Bom, alguns dizem que Leão XIII demorou para perceber a situação dos proletários. O Leão XIII se antecipou ao problema do comunismo. Leão XIII se antecipou ao problema. Ele falou que o socialismo era uma falsa solução e que, se fosse implementada, daria uma tragédia. E deu, né? E deu. Leão XIII buscou ver a semente de verdade que havia na democracia liberal, a tolerância. Aceitou a tolerância liberal como algo positivo diante de uma sociedade plural. Conciliou o Estado confessional, uma necessidade... o Estado tem que ser religioso por uma necessidade de razão e tem que ser a religião verdadeira pela revelação. E se está evangelizado, não há motivo para não ser. Então, Leão XIII fez encíclicas respondendo aos problemas modernos, né? Uma encíclica sobre a liberdade, uma encíclica sobre o Estado que aborda a questão da democracia, uma encíclica sobre filosofia, né? Leão XIII era um filósofo, né? Era um papa filósofo. Ele trabalhava as questões propriamente filosóficas, né? Que cabem à cátedra de Pedro tratar também, quando essas questões tangenciam, são conexas à revelação. É preciso que a teologia e o magistério dê a sua palavra, a teologia a sua palavra para iluminar a questão e o magistério para dirimir os problemas abertos e iluminar os próprios filósofos, teólogos e tal. O Maritain vai dizer que o lampejo de verdade de Marx é que a condição de alienação, a visão de Marx de que a condição de alienação que chegou no mundo capitalista, a força-trabalho, a visão dessa alienação. Porém, ele concebeu isso numa metafísica monista antropocêntrica. Monismo, uma coisa só, a realidade é uma coisa só. E errou também ao dizer que o dinamismo revolucionário tem por fim o reino de Deus na história, quando o reino de Deus é uma realidade transcendente. Maritain reconhece isso. Os problemas vêm depois. Ele diz que é uma tolice pensar que o reino de Deus chegará na história, que é invencivelmente misturada de bem e de mal. Mas ele é preparado pelo crescimento da história e pelo treinamento e exaustão progressiva do ser humano. E vai vir no fim da história. Quer dizer, aqui existe um equívoco que é muito sutil e difícil de perceber. A história não prepara o reino de Deus. Quem prepara o reino de Deus é a ação da igreja na história. É sutil, mas a história não tem nenhuma finalidade intrínseca no sentido de que ela seja um movimento ou um dinamismo em direção ao bem. A história é aquilo que as sociedades, os governantes, os povos fazem com a sua liberdade, aderindo ou não à revelação, à igreja, participando ou não. Se todos os povos se convertessem à igreja, o reino de Deus chegaria porque Jesus voltaria. Já não, né? Assim, o mundo já está julgado porque se permitiu julgar pelo Espírito Santo, se arrependeu e todos confessaram a Cristo e aí a igreja militante não precisa mais continuar existindo, o número dos eleitos se completou e é total, seria a maior das maravilhas. Mas, infelizmente, não é assim por causa do nosso livre-arbítrio mal usado, por causa da resistência à graça, por causa do pecado original que faz com que nós possamos não nos salvar, né? Ou nos condenar. A verdade, então, é que a história, ao contrário do que pensa a filosofia idealista do século XIX, como Hegel ou como Marx, materialista, o idealismo pode ser materialista ou espiritualista, né? Não nos enganemos com as palavras. Acredita que a história tem uma espécie de dinâmica interna que vai se desdobrando, mas não, a história é
uma luta não maniqueísta, mas entre aqueles que aderem a Deus e aqueles que não aderem a Deus. É a história da luta da cidade de Deus contra a cidade dos homens. Uma luta que vai existir até o fim dos tempos. Porque está revelado, assim, fazer uma leitura estritamente preterista do Apocalipse é um erro. Os padres da igreja poderiam fazer a leitura preterista porque eles não conheceram o fim da cristandade. Eles achavam que a vitória sobre o mundo do Império Romano era a vitória, já era, né? Mas os padres estavam em condições de se equivocar com uma leitura preterista do Apocalipse. Nós não estamos em condições de nos equivocar, né? Se aplicava ao Império Romano, mas se aplica a toda a história. O Apocalipse se aplica a toda a história. Assim como o Apocalipse de Daniel se aplicou ao período lá daquelas disputas entre os egípcios e os siríacos e tal, mas também se aplica à história moderna, na disputa entre protestantes e católicos. Se a gente for analisar bem, aquilo se aplica muito bem. Como a história não se encaminha necessariamente, o equívoco já está claro, né? Quer dizer, não devemos esperar dos movimentos revolucionários da história, das ideologias políticas históricas, das filosofias políticas que tentam fazer essa leitura da história como tendo uma espécie de encaminhamento, ainda que um encaminhamento em direção a mais do que a história, digamos assim, para tentar resgatar aqui o que o Maritain falou de correto, mas não existe esse dinamismo. Não existe um dinamismo da história que não seja aquele da luta da cidade de Deus contra a cidade dos homens. Isso está revelado, assim, nós não poderíamos duvidar de que existem os dois caminhos do Salmo, de que existe a luta da cidade de Deus contra a cidade dos homens, de Santo Agostinho. Nós não podíamos, porque existe a porta estreita e a porta larga. Isso não é maniqueísmo, não é gnose dualista, porque não existe um número de pessoas que você possa dizer são maus e são bons, senão que aqueles que respondem à graça se fazem bons porque permitem que o bem que é Deus conforme as suas vidas, e aqueles que não respondem à graça permanecem no mal do pecado original e o acentuam com os seus pecados pessoais até o ponto de não mais se arrependerem e infelizmente, morrerem em estado de condenação, de pecado mortal. E algumas vezes num estado de malignidade, né? Querendo perverter outros e querendo levar os eleitos que respondem à vontade de Deus também à perdição, né? Então, não existe uma espécie de desenvolvimento intrínseco na história em direção a isso ou aquilo. Existe uma luta entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. Os filhos da mulher, aqueles que respondem com Nossa Senhora Fiat, faça-se, e os filhos da serpente que, infelizmente, respondem não servirei, né? Como Satanás. Não serve. Bom, então esse equívoco teológico-filosófico, teológico-político-filosófico martiniano é terrível. Ele vai levar as suas reflexões para um caminho, para uma aporia, para um beco sem saída. Não tem como. Esse erro é sutil. Muitos o defenderão dizendo, não, mas ele está dizendo que o fim da história depois da história, é transcendente, e nisso ele estaria certo. Mas esse matiz não é suficiente. É preciso deixar muito claro que não existe nenhum tipo de de desenvolvimento histórico identificável absolutamente com a providência divina. Tudo está na providência divina, desculpem-me, tudo está na providência divina. Mas não existe, digamos assim, um movimento histórico que coincida exatamente com a vontade positiva de Deus a respeito da história, né? As coisas mais que acontecem, as guerras, os movimentos revolucionários, as tragédias humanas, tudo isso acontece de acordo com a vontade permissiva. Obviamente, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nada do que acontece pode afastar
a salvação de alguém que se mantém fiel, de alguém que recorre à graça, de alguém que reza, de alguém que comunga, de alguém que confessa, nada. Alguém que persevera até o fim não vai ser afastado pelas tragédias, pela infidelidade de muitos, pela apostasia de muitos, não vai ser afastado. Porém, isso não é o mesmo que dizer que, então, tudo o que acontece é algo que Deus quer, no sentido da sua vontade positiva, e tudo responde a uma espécie de dinamismo como que essencial da história. Assim. Não. A história não tem sentido. A história o homem tem uma vocação, e na medida em que responde e que faz parte, agora eu vou até usar a expressão conciliar, que faz parte do povo histórico de Deus, nessa medida ele se encaminha assim para o fim transcendente, para o reino de Deus transcendente. Mas ele tem que entrar na barca de Pedro, ou participar dela de maneira em ignorância, né, invencível, da alma da igreja, mas participa também, né? O que a querida Cássia Kiss falou, né? Só existe fé católica. Alguns falam assim, não, tem gente que tem fé em outros... Não. Se alguém tem fé teologal e sobrenatural, mesmo não estando dentro do organismo visível da igreja, é porque participa de sua alma invisível. Tem fé católica. E se chegasse a ter as condições psicológicas de entender a fé católica, se converteria. Se chegasse a ter as condições de encontrar uma testemunha do catolicismo, né, se converteria. Claro, como o Papa Pio IX, que formalizou a doutrina essa da salvação, da possibilidade de salvação em ignorância invencível, a ignorância invencível não é um oitavo sacramento, não. Né? O sujeito, assim, existem índices ou indícios de que o sujeito poderia estar na graça. Ele reconhece a lei natural, ele se esforça por cumprir a lei natural, ele tem virtudes que são, digamos assim, visualizáveis, né? Ele não é ateu, ele crê que existe Deus e que Deus dá uma recompensa às boas obras. Isso está lá em São Paulo aos Romanos. Aquele que não conhece o Evangelho, aquele que não conhece a revelação, tem a lei da consciência, tem a sindérese, tem a consciência moral dizendo que está errado. Sócrates não tinha o daimon dele lá dizendo, não faz isso não. Né? Os estoicos falavam lá da razão, Cícero falava da lei natural. Essas pessoas, Aristóteles falava do justo natural, enfim, Sófocles na sua tragédia Antígona, né, falava das leis não escritas. Esses filósofos, esses escritores antigos, eles tinham ideia de uma lei natural, etc. São pessoas assim que poderiam ser salvas em ignorância invencível. Quando o Papa Pio IX, eu ia falar São Pio IX, Beato Pio IX, formula a doutrina essa da possibilidade de salvação em ignorância invencível, o que ele está querendo dizer é o seguinte: bom, se tem uma pessoa que é verdadeiramente justa fora do catolicismo visível, ela é católica. Não é porque ela está fora do catolicismo, é porque ela não pôde ingressar, ela não pôde, digamos assim, aqueles 3 vínculos, né, do mesmo credo, dos mesmos sacramentos e da obediência à mesma hierarquia, ela confessa isso de maneira implícita. Que ela, no purgatório ela vai chegar a conhecer tudo e vai... Pô, caramba, perdi meu tempo não tendo conhecido. Mas a verdade é essa: uma pessoa que está numa condição de poder ser salva em ignorância invencível, essa pessoa quer conhecer o Evangelho, quer conhecer a igreja, ela não quer ficar em ignorância invencível, é mais difícil. Não tem sacramento, não tem confissão, não tem missa, não tem a Sagrada Escritura, não tem o magistério da igreja, é mais difícil, né? Tem gente que acha que é mais cômodo deixar ele na ignorância. Não. Primeiro porque essa pessoa é a pessoa que vai se converter. A pessoa... os antigos acreditavam de maneira um pouco mais rígida nessa, né? Santo Tomás dizia que se tem alguém que é justo
fora dos limites dos povos de missão, Deus vai enviar um anjo para pregar o evangelho para ele. São Tomás falava isso. Alguns escolásticos do século XVI achavam que todos os índios que não conheceram o evangelho antes, esses todos estão no inferno. Não sabemos, mas assim, pelo menos aqueles que do século XVI em diante têm uma sorte terrível. Terrível não, tremenda. Terrível não. Os anteriores tiveram uma sorte terrível, um azar. Aqueles que a providência divina preparou para receberem os portugueses e espanhóis no século XVI tiveram uma grande bênção. Né? Tem semente do verbo quando o índio adora Tupã, porque Tupã parece uma coisa poderosa. Parece a coisa mais poderosa, é a coisa mais poderosa do mundo visível, o Sol, né? Aí vem o frade e fala, não, mas é Deus, é mais do que isso. Encaminha a mente do índio para uma realidade invisível, né? Aí ele vai e completa o processo de conversão à verdade. Né? Bom, esse primeiro problema é... O outro problema é que ele diz o seguinte, isso aqui é terrível, terrível, terrível. A recusa especulativa de Deus como fim e regra suprema da vida humana não é necessariamente para tal espírito obnubilado a recusa prática de ordenar a própria vida a este mesmo Deus cujo nome não mais conhece. Quer dizer, ele está falando, e ele fala isso com todas as palavras, que o sujeito que é ateu e que trabalha pelo comunismo, ele poderia, sob esta aparência de impiedade, esta aparência de violência revolucionária odiosa, estar amando com caridade e se encaminhando para Deus. Não é possível isso, gente. Isso não tem fundamento nenhum. É uma tremenda insensatez. A mais insensata que o Jacques Maritain falou na vida dele ou nesse livro foi essa. Ele considera que um ateu do tipo comunista que trabalha pela revolução poderia estar servindo o reino de Deus. Mas é o que acreditam os nossos teólogos da libertação marxistas, né? Se é que cabe hoje em dia falar teólogo da libertação marxista ou teólogo da libertação simplesmente, porque quisera eu conhecer os teólogos da libertação católicos, assim. Quisera eu conhecer. Claro, é importante. O tema da doutrina social é muito importante. Da caridade social é muito importante. Né? Das leis justas que os políticos devem fazer, né? Da informação da legislação pela lei natural, pelo desejo de justiça e de implementar o bem comum, isso tudo. Não é preciso a teologia da libertação, não é preciso a inspiração marxista para... Talvez sim, seja preciso mais caridade e mais atuação católica, né? Mais caridade e mais atuação. Mas uma atuação reta, né? Uma atuação reta. Então, a toda alma, mesmo ignorando o nome de Deus, mesmo educada no ateísmo, Deus propõe a graça. No momento em que essa alma delibera de si mesma, escolhe seu fim último, propõe a graça como objeto, como coisa a amar acima de tudo, seja qual for o nome que ela dê a esta coisa. Não, isso não tem sentido. Não tem sentido. Quer dizer, a ignorância... duas coisas. Ignorância invencível é do Evangelho, da revelação das coisas ou dos mistérios sobrenaturais. Não é ignorância invencível da lei natural. Quem ignora os princípios... Claro que algumas consequências ou conclusões da lei natural são difíceis para o homem em estado de natureza caída perceber. O divórcio ser proibido, por exemplo, né? Até os próprios judeus o aceitavam, né? Ou coisas... certa dureza no tratamento dos criminosos, enfim, coisas que o estado de natureza caída não permite conhecer em toda a sua extensão a lei natural, é verdade. Né?
Por quê? Porque os nossos maus hábitos vão afastando a nossa consciência moral do coração e da audição da voz da consciência. Não é que não exista a capacidade em abstrato, é que concretamente essa capacidade vai sendo viciada pelas nossas atitudes. Nós mesmos, católicos, quando pecamos, esquecemos, ao menos em ato, o que é o bem, o que é o certo, e optamos por aquilo, querendo aquilo como se fosse bem. Né? Aquele mal, querendo que ele fosse bem. Fazemos o mal que não queremos no fundo, mas que naquele momento queremos. E podemos chegar ao ponto de querermos o mal porque é mal, e aí a gente não tem mais conserto. Então, essa ideia de que alguém pode estar sendo ateu, revolucionário, assassino, mafioso, sei lá, e acreditar, a consciência errônea não justifica ninguém. A consciência errônea não justifica em ninguém. Há um tratamento entre muitos moralistas totalmente equivocado a respeito desse tema da consciência errônea. Consciência errônea, por exemplo. A consciência errônea, ela pode, até certo ponto, causar a inimputabilidade de certos atos, mas não a justiça. Algo inimputável é uma injustiça que não te foi imputado, não é algo justo. Ninguém pode se salvar tendo consciência errônea 100% do tempo, percebem? Porque não teria nada de bom, não fez nada de bom, não apresentou nada de bom na vida. Quem tivesse um erro absoluto a respeito da lei natural estaria nas trevas do pecado. Não estaria aceitando a luz do Espírito Santo, não estaria aceitando a iluminação da sindérese sequer. Estaria vivendo na carne completamente, estaria no homem exterior, estaria completamente afastado do seu próprio coração, da sua própria alma. Quem o tempo todo ignorasse a lei natural não estaria vivendo como ser humano, estaria vivendo como bicho. Quem não reconhecesse que matar o inocente é errado, ou não reconhecesse a existência de Deus, Criador, ou quem não reconhecesse que a família é um bem a ser respeitado, venerado, né? Que os filhos devem ser cuidados. Quem não conhecesse isso, como poderia chegar a ser salvo? Não tem saúde espiritual, não tem sequer saúde mental uma pessoa que não reconheça estas coisas. É duro? São palavras duras? São, mas são palavras verdadeiras. São palavras completamente razoáveis, completamente certas, absolutamente certas. Quem não for capaz de reconhecer a lei natural nos seus princípios básicos, fundamentais, ainda que algumas conclusões sejam mais árduas de se alcançar, sem a revelação, sem o magistério da igreja, algumas questões, sem os teólogos morais e sem o magistério, a gente mesmo não sabe, né? Mas a gente tem fé e a gente tem confiança e confia na autoridade, vai lá e ela nos esclarece, dirime a questão para a gente. Mas quem acha que pode matar o inocente, quem acha que pode adulterar, quem acha que pode matar os filhos, como que essa pessoa está próxima do reino dos céus? Então, esse humanismo integral se baseia numa falsidade patente, numa ideia de que a graça poderia estar oculta em corações completamente entenebrecidos, em mentes completamente entenebrecidas e corações completamente impuros. Porque, veja, uma coisa é o sujeito ser um fiel incoerente, frágil, fraco. Ele reconhece a verdade, mas ele não consegue. Tropeça, se confessa, arrepende, mas cai de novo. Esse sujeito a gente não pode falar, ele vai se condenar ou ele vai se salvar. A gente tem que esperar que a graça de Deus ajude. Somos nós esse sujeito, na verdade, né? Somos nós. Enquanto não formos santos, somos nós esse sujeito, o tempo todo. Agora, o sujeito que não reconhece a verdade, que não reconhece a lei natural, que não reconhece a existência de Deus, que acha que uma classe inteira de pessoas pode ser morta, que não vê problema em mentir para defender a sua ideologia,
Onde raios esse sujeito está perto do reino dos céus? Ele não está perto do próprio coração, não pode estar perto do reino dos céus, porque o reino dos céus se manifesta no coração, desde o alto do espírito, né? Como algo transcendente, mas algo que se manifesta na interioridade aberta a essa voz do alto, ao verbo que ilumina todo homem. Se não há esse reconhecimento da voz do verbo, da voz da sindérese, nas verdades fundamentais, nas verdades metafísicas mais simples da existência de Deus, nas verdades morais mais simples da lei natural, quão distante esse sujeito está do evangelho, quão distante esse sujeito está do batismo de desejo. Não pode ser pleiteada a salvação desse sujeito. Esse sujeito tem que ser evangelizado urgentemente. Não pode ser dado por suposto a salvação dessas pessoas. Por suposta salvação dessas pessoas. É claro que Deus e sua graça podem estar presentes na vida do homem que ignora a revelação e a igreja, mas naquelas condições que nós já falamos, que Pio IX falou, né? O Beato Pio IX. Aqueles que observam com cuidado a lei natural e seus preceitos, esculpidos por Deus no coração de todos, que estão dispostos a obedecer a Deus e levam uma vida honesta e justa, podem, com a ajuda da luz e graça divinas, alcançar a vida eterna. E veja, com a ajuda da graça e luz divinas, porque alguém pode ser um cumpridor exterior da lei, pode ser um honesto no sentido liberal, faz as coisas certas para não ser preso, assim, mas não tem nenhum mérito, não tem nenhuma justiça real. Ok? Então, a vida exteriormente justa, aparentemente virtuosa, é um indício de que essa pessoa quer receber o evangelho, quer escutar a notícia da salvação completa, quer receber os sacramentos. Precisa disso. Todos precisamos. A doutrina da possibilidade da salvação, não é salvação em ignorância invencível, a possibilidade da salvação em ignorância invencível não é uma espécie de excusa para não evangelizar. Pelo contrário, ela nos estimula, ela na verdade responde muito mais ao anseio do católico de querer salvar todo mundo. E não poder, porque as missões não chegam em todas as partes, né? Mas, assim, é aquela oração do católico para que a graça do sacrifício do altar, da missa, chegue lá naquele fiel implícito que está se esforçando para ouvir a voz do coração lá no raio que parta, que nunca ouviu o evangelho. Que aquela graça chegue lá, que ele seja fiel, que ele assim, o católico quer que todo mundo se salve, porque Deus quer que todo mundo se salve. O católico não pode querer menos que Deus, né? Porém, não pode querer que uma pessoa que vive como um demônio se salve, porque isso é uma contradição. Quer que essa pessoa deixe de viver assim para que possa se salvar, né? Então, não podemos nos enganar, como Jacques Maritain se auto-enganou aqui nessa elogio, nessa simpatia completamente desordenada pelo socialismo. Muitas pessoas católicos são assim, têm essa simpatia completamente desordenada pelo socialismo, pelo comunismo. Porque abraçam as palavras, mas não o fato, mas não enxergam o fato real. E tampouco enxergam que por detrás dessa fala pelos pobres, pelos trabalhadores, sempre esteve presente o caos revolucionário que daria origem ao niilismo de hoje, da esquerda pós-estruturalista, da esquerda niilista de hoje. Sempre esteve presente o caos, sempre. E hoje eles nem mais defendem os trabalhadores, os pobres, né? Nem falam mais disso, só falam de um monte de coisa que não tem mais sentido mesmo. Infelizmente, nós estamos num mundo muito doido, muito insensato, onde as pautas mais translocadas adquiriram direito de cidadania. As coisas mais insensatas adquiriram o direito de ser pronunciadas como se fossem sacrossantas. Algo de muito errado acontece com o mundo, né? Algo de muito errado. Então, o Jacques Maritain tomou um caminho, uma via inviável, um caminho que não pode ser trilhado por uma legítima teologia política católica. Não é possível. Não é possível. Não dá para chamar isso de um modo de concretização da realeza social de Cristo.
Não dá para chamar essa cristandade profana de um modo de realização da realeza social de Cristo. É claro, olha só, você está num mundo em que os cristãos são minoritários, o modo de trabalhar pela realeza social de Cristo vai ser evangelizando, fazendo apostolado, conseguindo realizar o que for possível dentro do mundo da política, com honestidade, com justiça, sem ferir a lei natural, sem ferir a honestidade, a fidelidade aos princípios evangélicos. Mas, assim, o que faz uma nação ser católica, o que faz uma pátria ser católica é o testemunho disponível ao martírio. Por que os apóstolos venceram, os mártires, venceram o Império Romano? Porque eles deram a vida. Por que eles venceram o mundo? Porque eles venceram o mundo com Cristo. Como Cristo venceu o mundo? Através da sua caridade, que é infinita por ele ser o homem-Deus, né? Deus Verbo encarnado, e que ele participa a todos aqueles que somos membros do seu corpo, a igreja. Então, nós jamais podemos tomar o fato do pluralismo como favas contadas, assim, já era. Veja, mesmo que nós tivéssemos uma certeza moral de que, bom, já é esse aquele momento em que o povo santo já não tem mais força, que fala o profeta Daniel, e que já é o tempo do fim mesmo, que já seria o tempo do fim, mesmo assim nós temos que trabalhar como se nós pudéssemos evangelizar todas as pessoas e chegar ao momento em que a sociedade fosse recristianizada e confessasse Jesus Cristo como seu Deus e seu Senhor. E o Evangelho voltasse a ser como foi na Idade Média, como fala Leão XIII, como falou Leão XIII, voltasse a ser a Constituição das nações. E a lei estivesse esculpida em nossos corações. Nós não podemos imaginar, nós não podemos assumir uma ficção teológica de que as pessoas mais seriam boas porque sim. De que quando eu digo pessoas mais, eu estou dizendo pessoas que agem com uma malícia explícita e que não é possível dourar a pílula, né? Também nós somos maus também, em algum sentido, né? Também somos. Um só é bom, diz o nosso Senhor, né? Mas a gente vai tentando, né? Vai tentando. Se a gente conseguir se aproximar dele, a gente... Não podemos aceitar uma ficção de teologia política que ignora os princípios da teologia da graça, que ignora os fenômenos assim que são, digamos, indicativos de uma vida de graça, que ignora a necessidade da evangelização, que substitui. É certo que o Jacques Maritain vai falar depois, não, essa cristandade profana, não mais confessional, esse humanismo integral, só pode ser obtido pelo amor dos cristãos, pela caridade dos cristãos. Mas aí o que falta a ele dizer é que esse amor que falta é o amor disponível ao martírio, é o amor que quer evangelizar, é o amor que quer converter, e é o amor que quer fazer com que depois a sociedade cristianizada entenda que nas suas próprias estruturas políticas, culturais, sociais, econômicas, o evangelho tem que ser a norma. A lei natural, o evangelho, a caridade tem que ser a norma. Porque, do contrário, não é a mera caridade social. A caridade social funciona quando falta justiça no país cristão, né? Mas quando não tem a mínima justiça, que é o reconhecimento de Deus, que é o reconhecimento da lei natural, que é reflexo da lei eterna, então a caridade social não é suficiente, embora ela tenha que continuar sendo realizada sempre. Não é. É necessária a evangelização, é necessário o amor disposto a dizer a verdade sem temor, né? Então, o caminho do humanismo integral é um caminho que descura dessa verdade e que não
é capaz de realmente salvar o homem. Por quê? Não é capaz de fazer com que a sociedade se converta à verdade. Porque não está preocupado com a conversão dos indivíduos, não está preocupado com o apostolado pessoal, não está quer transferir para o âmbito da política empírica, da política mundana, algo que só a conversão dos corações e depois o reconhecimento do senhorio de Cristo pode trazer. Então não é possível. O caminho do católico é muito mais árduo do que o do humanismo integral. É muito mais árduo. Porque é muito mais realista, né? Muito mais realista. Não diz que não chama o mal de bem, né? E o bem de mal. Eu já estou falando há muito tempo e poderia ainda falar mais tempo, mas eu acredito que as ideias principais ou os equívocos principais do Maritain eu consegui destacar. A sua ideia errada de que a história teria como que um dinamismo intrínseco que vai conduzindo, de certo modo, ao bem final, ao reino dos céus, ainda que esse bem seja transcendente à própria história. Essa confusão entre, portanto, a ação política supostamente bem intencionada e uma presença misteriosa de uma graça completamente paradoxal, né? Assim, é como se o sujeito estivesse rezando, negando o valor da oração, reconhecendo a Deus, negando a existência de Deus, reconhecendo o valor da vida, assassinando as pessoas. Depois dizer que a caridade é que vai trazer o amor, mas é um amor que quer justificar com aquele manto luterano uma coisa que não é justa. Uma coisa que não é justa. A graça tem que transformar desde dentro o nosso coração. E só com muitas pessoas convertidas é que uma sociedade pode ser saudável, sã, salva do fato de jazer sobre o maligno e poder então repousar não mais sobre o poder das trevas, mas no jugo suave de Cristo, no Sagrado Coração de Jesus. O humanismo integral é um equívoco de cabo a rabo, Muitos aí tentam fazer uma apologética e tal. Eu reconheço o gênio do Maritain, eu reconheço seu brilhantismo, mas quando ele quis aí fazer uma teologia política, ele descurou de dados doutrinais, de dados teológicos, que não deveria descurar, que deveria saber. Talvez, não dá para julgar, mas talvez a vaidade de querer fazer uma doutrina nova, de querer trazer uma espécie de suplemento ao tomismo, ao aristotelismo, e o esquecimento da doutrina política, de teologia política e histórica de Agostinho também, que é fundamental, né? Não é possível uma teologia política que descure também os dados da teologia agostiniana. Esquecer as duas cidades, esquecer a teologia histórica, da teologia da história de Santo Agostinho, das duas cidades, é esquecer completamente de um dado revelado e que ele desenvolveu teologicamente com maestria. Nas próximas aulas eu vou falar sobre outros elementos, sobre outros personagens da Nouvelle Théologie, Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, von Balthasar, personagens que... O von Balthasar não foi tão influente no concílio, mas depois ele tem uma ideia também equivocada sobre o inferno, sobre a condenação. E falar também de autores que são prévios e que influenciaram nessa Nouvelle Théologie, o filósofo francês Maurice Blondel,
e o teólogo Teilhard de Chardin, assim também como o filósofo e teólogo Joseph Maréchal, que foi influente bastante no tal do tomismo transcendental assumido pelo Calhani. Esses três personagens terão que ser vistos ainda numa próxima aula, antes de entrar nos novos teólogos propriamente ditos, porque sem o entendimento do Blondel, do Chardin e do Maréchal, não dá para a gente pescar bem as coisas depois. Espero que tenha ficado claro. Eu tentei falar não com muita densidade, mas algumas passagens assim bem que são bem ilustrativas e figurativas do equívoco de teologia política do Jacques Maritain. Isso vai redundar na ideia da cooperação com a fraternidade universal de Gaudium et Spes, uma ideia muito alheia aos dados da revelação, né? É uma teologia política o Jacques Maritain fala de um ideal histórico concreto. Assim, essas condições históricas, o socialismo, as ideias do Marx nos dão a possibilidade de descobrir qual é o ideal histórico concreto de agora. Ora, a igreja não pode se comprometer com o mundo desta forma. Não é realmente prudente acreditar que uma fase do mundo não cristianizada ainda, que um mundo numa fase em que ainda não foi cristianizado, e mais, um mundo que foi apóstata, que ele estaria necessariamente num movimento de volta para a fé, sem qualquer indício, simplesmente porque houve guerras e há uma necessidade de recristianizar através de uma proposta diferente de cristandade profana, já que o mundo é plural. Quer dizer, no fundo, falo isso com um pouco de tristeza, mas o fundo de uma doutrina, de uma teoria dessas é a desesperança. É a desesperança, é a desconfiança de que o Evangelho e a graça têm a força suficiente para converter e para nos fazer ficar firmes também diante do ódio dos que não se convertem, né? Perseverando na verdade, não abdicando dela em nome de uma paz ou de uma fraternidade que no fundo, é isso que a gente está vendo. É isso que a gente está vendo. Essa paz, essa fraternidade pela qual a praxis política conciliar optou. Essa praxis que foi escolhida, ela é uma praxis equivocada. Essa praxis pastoral política é uma praxis equivocada. A amizade social é importante, mas muito mais importante, e sem ela não é possível que essa amizade social seja realmente fundada no bem, a evangelização e o ideal da realeza social de Cristo. Sem isso, é que tem um outro tema, e com isso eu termino, né, que é o tema do reino de Deus. Na teologia contemporânea, o reino de Deus deixou de ser identificado com a igreja. O reino de Deus, a igreja militante, ou a igreja enquanto caminha neste mundo, não é ainda o reino de Deus. A gente sabe que o reino de Deus será consumado escatologicamente. Por isso que Santo Agostinho fala, não dá para confundir a cidade de Deus com a igreja no seu estado presente. Por quê? Tem muita gente dentro da igreja que vai se condenar, e pode ter gente fora da igreja que ainda vai entrar, ou que está na alma dela, está na alma da igreja. Então, os limites reais da cidade de Deus a gente não vê, não percebe. Por isso não é gnose, por isso não é dualismo, por isso não é maniqueísmo. Mas a gente sabe que a igreja é a criação salva. A igreja é a criação, é o reino de Deus, é o domínio de Cristo na criação se realiza através da pertença à igreja, através da igreja. A igreja é o âmbito do domínio de Cristo. Só há o domínio, o senhorio de Cristo formal. Cristo tem direito a tudo.
Inclusive, o mundo que jaz sob o maligno é um instrumento da providência divina, né? Para castigar os maus, ou para punir os maus e para castigar os fiéis incoerentes e nós nos converter, porque nós estamos vivendo num mundo que jaz sob o maligno, né? O mundo que era a cristandade, por conta dessa apostasia das nações católicas, está vivendo sob o jugo do maligno. Sob o jugo do maligno. Tá? Mas o reino de Deus, a ideia do reino de Deus, o conceito do reino de Deus foi distorcido na teologia contemporânea. Inclusive, essa distorção aparece, de certo modo, em certos trechos do concílio. Quer dizer, o reino de Deus é a igreja, ainda que seja a igreja realizada, plena na glória, e não só a igreja militante, e não só o estágio atual da igreja celestial ou triunfante, mas a igreja, o reino de Deus a igreja é a primeira e a última realidade, né? A igreja é a primeira criação de Deus, a igreja enquanto o reino dos céus, né? Os anjos redimidos, tudo isso é a igreja. Claro, tem a igreja no tempo, no espaço, que surge com a encarnação, com a morte do lado de Cristo na cruz, né? No cenáculo, em Pentecostes, né? Mas a igreja a igreja é a realidade, assim, é a realidade redimida, é a realidade dos salvos. E o mundo é aquilo que não se converte à igreja, aquilo que não se coloca sob o senhorio formal de Cristo. Mas está servindo a Deus mesmo contra a própria vontade, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e o demônio, achando que pode fazer o mal, está cooperando, ainda que a contragosto, com os planos de Deus, que são misteriosos e são inapreensíveis para a nossa mente, mesmo para a mente do anjo caído. E todas as defecções na igreja, todas as ambiguidades, a má teologia, todo o magistério equivocado, toda a praxis pastoral equivocada, tudo isso serve para manifestar os corações. Tudo isso serve para manifestar os corações. Nada disso pode fazer uma alma que se aferra à cruz se perder. Nada disso. Nada disso. Tudo isso serve para que nós nos aferremos à tradição recebida dos apóstolos, dela não nos afastemos e morramos com Cristo para com Ele ressuscitarmos. Não no reino dos céus, que não vem pelo humanismo integral, mas pela nossa santidade e pela defesa da realeza de Cristo sobre todas as coisas, também sobre as nações. Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula.